Capítulo 704 A defesa aterrorizante do Leviatã gigante. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Lin Ming aproveitou o tempo em que Xianwuji estava em isolamento de portas fechadas para usar o Leviatã gigante para varrer a região demoníaca do Mar do Sul. Além de Xianwuji, o próximo artista marcial mais forte na área era Xian Yuqie, que já havia sido gravemente ferida. A poderosa e onipotente região demoníaca do Mar do Sul era, na verdade, apenas uma casca vazia. Varrer a região demoníaca do Mar do Sul parecia um evento surpreendente, mas se alguém pensasse sobre isso com cuidado, não era nada no final. Sem averiguar se as palavras de Xianwuji eram verdadeiras ou falsas, temendo o Leviatã gigante a esse nível e permitindo que Lin Ming tirasse o jardim medicinal do palácio do misterioso Yin Yang, se as palavras de Xianwuji fossem na verdade mentiras, então eles realmente ririam até a morte. Talvez uma vez que o Leviatã gigante seja atacado por um artista marcial da destruição da vida de alto nível, seria o suficiente para rasgar sua carne, fazendo com que ele morra devido a uma enorme perda de sangue. A mente de Xingji pensou rápido enquanto ele falava com sua esposa com uma transmissão de som de verdadeira essência. Se essa dupla de marido e mulher juntasse suas forças, eles seriam capazes de competir com uma potência da terceira etapa da destruição da vida. Além disso, com o movimento final que eles criaram nos últimos anos, o poder de seu ataque seria imenso. No entanto, a fraqueza era que demorava muito tempo para se preparar e possivelmente poderia falhar. No entanto, isso não seria um problema contra o Leviatã gigante. Mesmo que eles fechassem os olhos, eles ainda seriam capazes de apontar aleatoriamente e atacar a besta. E mesmo que atacar as costas, a testa ou outros locais com fortes defesas fosse impossível, então e os olhos ou a boca? Todos esses pensamentos atravessaram a mente do mestre do palácio Xingji. Os olhos não eram fáceis de atacar e também tinham a proteção das pálpebras. Mas a boca, porque o Leviatã gigante usava seus tentáculos para atacar, sua boca estava constantemente aberta. Atacar sua garganta pela boca era definitivamente o melhor método de todos. Enquanto Xingji pensava nisso, uma chama acendeu em seu coração. Se ele não fosse intimidado ao extremo por Lin Ming hoje, então ele nunca teria pensado em correr um risco tão grande. Marido, vamos atacar juntos com tudo o que temos. Yanger ficou todo machucado, vai demorar pelo menos de 1 a 2 anos de trabalho duro e esforço para ele se recuperar. Se eu não atacar, nunca serei capaz de lidar com isso. Enquanto Xingqi falava, sua verdadeira essência girava em seu corpo. Uma corrente de água gelada subitamente emergiu do ar, envolvendo-a. Ela desejou que ela pudesse rasgar Lin Ming ao meio. Vendo Xingqi se preparar para atacar, Xingji cerrou os dentes e incendiou seu corpo com chamas furiosas. Haha, Lin Ming, esses dois filhotes de ratos parecem estar muito insatisfeitos com você, HM. Mogua se animou alegremente, isso mesmo, uma nobre seita de 5º grau foi realmente espancada por outros. Se eles nem tentassem retaliar, nunca poderiam descansar. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram quando ele olhou para Xingqi e Xingji enquanto combinavam suas forças. A reputação do casal era realmente bem merecida. Se ele tivesse que enfrentar esse ataque sozinho, então realmente não haveria como ele se defender contra isso. Água e fogo se cruzarão. Se eles atacarem juntos, então o poder surpreendente por trás de sua técnica pode dobrar. Lin Ming não impediu os dois de atacarem. Na verdade, ele queria saber até que ponto as defesas do Leviatã gigante iam. Quem se importa se é dobrado ou triplicado? Não importa o quão afiado seja uma agulha, não há como matar uma baleia.
Deixe-os fazer o que quiserem. Mogua sorriu com desdém. Fora da dimensão, Xingji e Xingqian já estavam preparando seu ataque por vários tempos de respiração. Finalmente, eles começaram. Como Lin Ming esperava, uma vez que as duas energias opostas se misturaram, a potência que produziria era várias vezes maior do que a normal. Uma energia vermelha e energia azul se fundirão, transformando-se em um meteoro brilhante que subiu em direção à boca do Leviatã gigante. Eles querem atacar a garganta do Leviatã gigante pela boca. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Ele pensou em ordenar os tentáculos para parar este ataque, quando as altas risadas de Mogua soaram em sua mente. Dois idiotas de alto nível. O Leviatã gigante também é chamado de grande besta devoradora. Engolindo apenas uma vez, pode sugar toda a água do mar em uma área. Se abrir a boca, pode até sugar toda uma cidade. Isto não é apenas orgulho casual. Isso porque sua boca é simplesmente um portal tempo-espacial. Pode transferir qualquer coisa que engole para outra dimensão. Eles querem atacar a boca do Leviatã gigante. Até mesmo uma potência no nível inicial do Reino Mar Divino acharia tal ataque inútil. Ouvindo as palavras de Mogua, Lin Ming também parou de se preocupar. Ele deixou o ataque continuar livremente. Puff! Com um som sibilante, o cometa brilhante de energia de Xingji e Xingqian atingiu a boca escura do Leviatã gigante. Embora houvesse uma energia aterrorizante dentro dele, comparada com a enorme boca do Leviatã gigante, só poderia ser descrita como minúscula. O cometa de energia correu para a garganta do Leviatã gigante sem ser parado. Os olhos de Xingqian e Xingji se iluminaram. Eles tinham conseguido. Eles estavam com medo de que os tentáculos parassem o ataque, mas nunca imaginaram que os tentáculos responderiam tão lentamente, permitindo que o ataque deles tivesse sucesso. O casal ficou imediatamente radiante. Embora a pele dessa besta gigante tenha uma forte defesa, seu interior ainda devia ser fraco. Desde que o ataque deles foi para dentro sem nenhum problema, eles esperaram para ver que tipo de destruição seu poderoso ataque havia causado ao Leviatã gigante. Contudo, uma respiração. 3 respirações. 10 respirações. Depois do tempo de 10 respirações, o Leviatã gigante não teve sequer a menor reação. A expressão feliz de Xingji congelou em seu rosto. O ataque do casal foi como chuva caindo no mar, desapareceu sem deixar vestígios. Isso. Xingji engoliu em amargura. Ele achava que o ataque combinado deles poderia ser incapaz de ferir gravemente o Leviatã gigante, mas ele não esperava que a disparidade fosse tão grande. A garganta do Leviatã gigante era uma espécie de fortaleza invulnerável. O casal olhou um para o outro, cada um vendo uma profunda sensação de impotência e medo refletidos nos olhos um do outro. Quanto a isso, vocês dois estão usando este método para expressar o quão infeliz vocês estão. A voz de Lin Ming soou de dentro do Leviatã gigante, ecoando em todas as direções, alto e claro como um trovão. As palavras de Xingji e Xingqian ficaram presas em suas gargantas, eles não se atreveram a dizer nada em troca. Um homem deve sempre pagar suas dívidas. Já que vocês me atacaram uma vez, eu vou atacar vocês uma vez. Lin Ming não planejava aniquilar completamente o palácio do misterioso Yin Yang. Uma grande seita de 5º grau era simplesmente impossível destruí-la. Ele não queria que os que sobrassem o incomodassem mais tarde. Além disso, eles não tinham nenhum profundo ódio entre si para começar, pelo menos, não o suficiente para que Lin Ming destruísse completamente sua seita e matasse todas as suas famílias. Riu. Quando a voz de Lin Ming parou,
toda a energia circundante se elevou como uma maré em direção ao Leviatã gigante, concentrando-se rapidamente em sua testa. Marido, tenha cuidado. Xing Qian disse enquanto cerrava os dentes. Hoje, o casal tinha que reconhecer que eles tinham realmente entrado na Arda. Eu estou bem. Xingji não temia o ataque de energia do Leviatã gigante. Não só demorava muito tempo para preparar, como também não era reajustável. Desviar seria fácil. No entanto, ele rapidamente descobriu que estava enganado o tempo todo. Depois que Lin Ming recolheu uma enorme quantidade de energia, a direção que ele apontou foi o grande templo do Palácio do Misterioso Yin Yang. Este era o núcleo do Palácio do Misterioso Yin Yang. Sem mencionar os vários recursos e riquezas mantidos ali, mas também era um marco do Palácio do Misterioso Yin Yang. Uma vez que fosse destruído, isso abalaria a mente de seu povo, dando outra razão para todos rirem de seu palácio do misterioso Yin Yang. Para que um jovem de 20 anos de idade remova todo o seu jardim medicinal mesmo na frente dos dois mestres do palácio, bem como destruir o seu grande templo Yin Yang, como o palácio do misterioso Yin Yang mostraria seu rosto na frente de outros no futuro. Este ataque é apenas 70% da força do Leviatã gigante. Se vocês tentarem o seu melhor e derem tudo de si, então talvez vocês possam ser capazes de bloqueá-lo. Assim que Lin Ming falou, sua mente moveu-se e o espaço perto da testa do Leviatã gigante começou a distorcer. Incontáveis pontos de luzes brilhantes se reuniam interminavelmente em uma esfera. As terríveis flutuações de energia faziam tremer de terror. Lin Ming, lembre-se de mim. Os olhos de Xingji ficaram vermelho sangue. Ele teria sido capaz de evitar facilmente esse ataque, mas agora ele foi forçado a resistir a ele. Hoje era absolutamente o dia mais amargo de sua vida. Bang! A energia do Leviatã gigante entrou completamente em erupção, transformando-se em um feixe de luz carmesim ardente de 100 pés. Era como um dragão de inundação vermelho que disparava em direção ao grande templo Yin Yang. As expressões de Xingji e Xing Qian mudaram completamente. Os dois atacaram juntos, um raio de energia vermelha e um azul disparando contra o raio carmesim ardente. Verdadeiras essências colidirão, desencadeando uma tempestade aterradora e uma violenta onda de choque. Xingji e Xing Qian sentiram como se seus peitos estivessem sendo pressionados antes de serem jogados como folhas em uma tempestade. Eles não ficaram gravemente feridos. Mas eles foram apanhados naquela tempestade massiva de verdadeira essência, incapazes de manter o equilíbrio. A verdadeira essência colidiu caoticamente em seus peitos, fazendo com que os dois quase tossissem sangue. A densidade da energia dentro do ataque do Leviatã gigante não era alta, mas a quantidade total de energia era realmente assustadora. Eles finalmente falharam em bloquear completamente o ataque do Leviatã gigante. Um terço da energia restante acertou o grande templo Yin Yang, enviando claramente sua cúpula voando. Vendo o grande templo Yin Yang ser destruído na frente deles, eles só podiam assistir imputos enquanto recordavam a diferença absoluta de força entre eles e o Leviatã gigante. Era como se os dentes de Xingji tivessem sido arrancados e ele pudesse apenas engoli-los, não havia como ele expressar seu ódio e ressentimento. Enquanto Lin Ming tivesse o Leviatã gigante, simplesmente não havia como provocá-lo. Em mais um ano, uma vez que Lin Ming crescesse ainda mais, eles não conseguiriam mais lidar com ele. Pensando nisso, Xingji simplesmente cortou todos os pensamentos de se opor a Lin Ming novamente. Dentro das grandes e amplas dimensões do Leviatã gigante, a energia de origem do céu e da terra era incomparavelmente rica.
Lin Ming estava parado ali, observando várias dezenas de tentáculos passarem por essa dimensão, realocando lentamente o jardim medicinal em uma longa extensão de terra. Com a ajuda das memórias do alquimista do reino divino, Lin Ming foi capaz de reconhecer rapidamente cerca de 99% dessas ervas medicinais. Havia alguns tesouros aqui. Mesmo que Lin Ming tivesse padrões muito elevados, ele ainda estava muito satisfeito com várias das ervas medicinais do atributo fogo. Os tesouros acumulados do Palácio do Misterioso Yin Yang nestes últimos milhares de anos são muito bons, não é muito pior do que o jardim medicinal da região demoníaca do Mar do Sul. Lin Ming tirou a flor do coração de demônio e a grama cadavérica de 10.000 anos de seu anel espacial e as plantou nesse novo jardim medicinal. Depois de mais alguns anos, esse jardim medicinal formaria um sistema autossustentável de energia de origem. Uma vez que o jardim medicinal se estabilizasse ainda mais, ele poderia até mesmo plantar as sementes do grandioso fruto divino dourado, assim como qualquer futuro material celestial que ele encontrasse. Tudo isso poderia ser plantado nesse jardim medicinal. Isso formará um ciclo regenerativo que permitirá que a qualidade desse jardim medicinal se torne cada vez mais alta. Isso se tornará uma base sólida para quando Lin Ming decidir embarcar no caminho de ser um alquimista no futuro. Lin Ming colheu aleatoriamente algumas ervas medicinais do atributo fogo que amadurecerão e, em seguida, silenciosamente, passou por uma barreira espacial. No momento seguinte, ele entrou em outra dimensão onde os discípulos da Ilha da Divina Fênix estavam reunidos. Dentro do corpo do Leviatã gigante, as dimensões eram espaços independentes. A maior dessas dimensões era de aproximadamente 10 milhas de diâmetro. Além das outras dimensões, era mais do que suficiente para abrigar os mais de 1.000 discípulos da Ilha da Divina Fênix sem que ficassem sem espaço. Irmão Lin. Irmão aprendiz Júnior Lin. Vendo Lin Ming aparecer de repente, os mais de 1.000 discípulos da Ilha da Divina Fênix pareciam animados e radiantes. Antes disso, Mu Fengxian e Mu Bingyun já haviam informado o que aconteceu. Depois de ouvir que Lin Ming era o lendário príncipe herdeiro do reino divino e que apenas com sua força, ele havia dizimado completamente a região demoníaca do Mar do Sul, os discípulos da Ilha da Divina Fênix pareciam estar vivendo em um sonho. Em particular, aqueles discípulos que tiveram algum contato com Lin Ming pensaram que esta era uma fantasia ainda mais bizarra e maravilhosa. Nos últimos meses, eles se acostumaram a viver como refugiados à beira da morte. Mas agora tudo mudou. Eles podiam fracamente sentir que o momento para contra-atacar a região demoníaca do Mar do Sul havia finalmente chegado.